Isaías 43. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Diz assim Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não se submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o Deus, o Senhor de Israel, o teu Salvador, que dei Egito por teu resgate, e Etiópia e Sebá por ti. Então, irmãos, que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar. Podem se assentar. Aleluia. Aqui em Isaías nós vemos uma palavra profética, nós vemos o Senhor liberando uma palavra, não só para o povo de Israel, mas para todos nós que servimos, que seguimos, que já confessamos a esse Senhor. E aqui ele está falando que quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Quando o Senhor fala sobre as águas, eu lembro do mar da vida. O mar da vida. E a vida tem sido cruel, irmãos. A vida tem sido cruel. Muitas das vezes a vida tem nos pregado peças que a gente não entende, que a gente não compreende. Mas eu quero falar nessa noite que ainda que a vida possa ser cruel, ainda que a vida possa estar nos pregando peça, o Senhor vai dizer na palavra dele que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E muitas das vezes nós ficamos perguntando que vida é essa? Uma vida na presença do Senhor, uma vida diante do Senhor, uma vida que glorifique o nome do Senhor, uma vida onde a gente entenda a oportunidade que o Senhor tem nos dado de conhecê-lo, uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de nos ensinar, porque muitas das vezes no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, nós achamos que já sabemos tudo, que já vimos tudo, que já aprendemos tudo. E no decorrer da nossa vida, principalmente quando a gente começa a caminhar e servir ao Senhor, a gente começa a entender que nós não sabemos nada, que nós não compreendemos nada, porque tem situações que nós vamos vivenciar, se não for o Espírito Santo de Deus para nos dar o discernimento, para que venha aquietar o nosso coração, nós vamos nos afligir, nós vamos nos preocupar. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, ele me lembrou da palavra de Mateus, que vai falar, Mateus 14, 22. Quando o Senhor dá ordem para os discípulos entrarem naquele barco e atravessar para o outro lado. O Senhor dá uma ordem para aqueles discípulos e aqueles discípulos obedecem. O Senhor não entra naquele barco porque a palavra de Deus vai dizer que ele vai para o monte orar. Ele vai para o monte orar e os discípulos obedecem, entram naquele barco e a Bíblia vai dizer que chega um momento que o vento começa a ser contrário. Vem a adversidade. Jesus não estava ali presente. Mas aí, se você for ler a palavra, você vai ver que mesmo ele não estando presente, ele sabia o que estava acontecendo. E ele vai andando sobre as águas. E eles se assustam. E eles acham que é um fantasma. E Pedro diz para o Senhor, Senhor, se é, o Senhor diz para que eu vá até ti, e Pedro vai, porque o Senhor fala, vem. E Pedro anda sobre as águas. Mas a gente vê que tem um momento que Pedro, ele começa a afundar. Porque quando Pedro deixou de focar no Senhor, ele começa a afundar. Mas aí a Bíblia também vai dizer que Pedro clama pelo Senhor. E o Senhor estende a mão e não permite com que ele afunde, com que ele se afogue, porque Jesus estava ali.
E aí eu entendo que essa palavra de Isaías, essa palavra profética, o Senhor está falando para cada um de nós. Porque muitas das vezes o mar da vida, as circunstâncias, a situação, vai mostrar que não tem jeito, não tem solução. Mas hoje cada um de nós sabemos a quem podemos clamar. Então você pode pedir socorro. E o interessante, quando o Senhor estava me dando essa palavra, o Senhor estava mostrando, falando ao meu coração, que tem pessoas às vezes não são pessoas que oram, não são pessoas que estão na casa do Senhor, mas através da tua oração, da nossa oração, o Senhor tem socorrido, o Senhor tem dado escape, o Senhor tem dado livramento. Então aqui o Senhor está provando no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que você vai ler. Ele está falando, confirmando a palavra que ele está falando antes de Isaías, no Antigo Testamento, mostrando no Novo Testamento o milagre, a misericórdia e o amor do Senhor. E a gente vai vendo que o antigo ele vai se encaixando no novo. E o Senhor continua falando. Então eu não sei que tipo de mar você está passando. Qual é a situação do mar da tua vida está te levando, ou que esteja te afligindo. Eu sei que o Senhor me trouxe essa palavra e mostrou o amor de Deus, porque houve obediência naqueles discípulos, de entrar naquele barco, de atravessar sozinho. Mas quando o Senhor viu a necessidade daqueles discípulos, ele foi andando sobre as águas. E Pedro ali, com toda a ousadia, com toda a fé, porque às vezes a gente escuta, mas Pedro, ele afundou. Ok, ele afundou, mas ele andou. Ainda que ele tenha dado 3 passos, porque aqui a palavra não diz quantos passos ele deu, mas ele andou. Está na palavra, está escrito, para que possamos refletir, porque ele andou sobre as águas. E o momento da dificuldade, o momento que ele deixou de olhar para Jesus, ele afundou. Irmão, se deixarmos de olhar para Jesus, afundaremos. Se deixarmos a incredulidade entrar, nós vamos afundar. Porque o mar da vida, as circunstâncias, a situação, porque essa palavra é para todos nós que conhecemos a esse Senhor. E conhecer o Senhor não nos isenta de passarmos por situações. Não nos isenta, irmão, muitas das vezes de vir uma adversidade, de vir uma luta, de vir uma tempestade, de vir um furacão. Mas aí nós temos o Senhor para clamar, porque Ele está provando o que Ele está falando no livro de Isaías. Ele está provando a respeito dessa palavra de Mateus. E aí nós vamos ver o Senhor confirmando na palavra dele o que Ele está falando hoje. Então não temas. Não temas, porque ele está falando aqui, ele começa falando. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós somos do Senhor, irmãos. Mas nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos ter essa convicção. Independente daquilo que a gente possa estar vivendo, independente daquilo que a gente está ouvindo, independente daquilo que esteja acontecendo, nós somos do Senhor. Aleluia. Porque aqui o Senhor prova que aqueles discípulos eram do Senhor. E o Senhor guarda aquele discípulo. E o Senhor abençoa aquele discípulo. Vai ter momento que você vai ter que andar sobre as águas. O que é para mim andar sobre as águas? O que o Espírito Santo falou ao meu coração? É você ter fé. É você crer que você serve o Deus do impossível. É você crer que o Senhor é poderoso para trazer solução, para resolver o teu problema. Porque o mar da vida, ele vai fazer tudo para que venha entrar em nós a incredulidade. Muitas das vezes nós vamos ouvir Satanás sugestionando que Deus é o seu Deus, que te prometeu, que disse que faria. O nosso Deus, ele continua no lugar onde ele sempre esteve, nos céus, assentado, mas contemplando, cuidando, guardando a cada um de nós. Então ele está falando que quando você passar pelas águas, ele vai estar com você. Ele não te abandonou, não. Ele continua contigo.
Ele continua do teu lado. Ele continua, porque o lindo desse Senhor é que nos momentos ruins e nos momentos bons Ele permanece. Muitas das vezes, quando a situação está difícil, muitas das vezes, quando estamos passando por algum tipo de situação, a gente conta a dedo quem é que fica. Porque tem situações, às vezes, que tem pessoas que vai fugir de nós, não vai querer falar, não vai querer nos atender, porque vai ter medo. Porque de repente vai pensar assim, não, se eu estiver andando, se eu estiver falando, vai sobrar para mim. E quantas das vezes nós não estamos vivendo situações difíceis sozinhos? Porque quando está tudo bom, nós temos amigos, nós temos pessoas do nosso lado. Mas quando vem os dias maus, a gente começa a ver quem é quem. Porque na maioria das vezes, aqueles que a gente acha que são nossos amigos são os primeiros a nos abandonar. São os primeiros a nos apontar. São os primeiros a nos criticar. São os primeiros, muitas das vezes, a nos tacar pedra. Não consegue entender. Não consegue ter misericórdia. Não consegue ter compaixão. Mas Ele está falando que quando passarmos pelas águas, Ele estará conosco. Mas Ele fala também de quando passarmos pelos rios. Eu lembrei de Josué. Porque Josué, quando ele foi dar continuidade ao ministério de Moisés, que o Senhor fala para Josué, que era para ele ter bom ânimo, ser forte, ser corajoso, o Senhor dá uma missão, atravessar o Rio Jordão. E eu fiquei pensando que se Josué não tivesse certeza que aí ele estaria assumindo, se ele não tivesse certeza, se ele não tivesse recebido aquela palavra, de repente ele ia ficar preocupado. Se ele não tivesse crido que o Senhor seria com ele, como o Senhor disse para ele, eu serei contigo como fui com Moisés. E quantas das vezes o Senhor tem falado que é conosco, quantas das vezes o Senhor tem falado que está conosco, e a gente não consegue ter essa sensibilidade de crer. Nós duvidamos, nós não conseguimos seguir, nós não conseguimos avançar. E se Josué não tivesse recebido aquela palavra, porque, irmãos, o Senhor, Ele traz uma palavra de refrigério, de confiança. Eu sempre vivo e penso assim, às vezes, irmão, está tudo muito difícil, está tudo ruim. Quem é que nunca passou por isso? Mas o Espírito Santo me faz lembrar. Eu sempre falo, Senhor, não é isso que o Senhor está falando a esse respeito. E eu preciso crer naquilo que o Senhor está falando. Porque eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Então eu vou verbalizando, o Senhor está assim, mas não é isso que o Senhor está falando. Então eu já tomei posse que o Senhor é poderoso para mudar. E Josué, ele tinha uma missão importante, porque o Senhor chama ele. Coloca aquela responsabilidade, porque uma coisa era ele ser ajudante de Moisés, outra coisa era Moisés ter saído de cena para atravessar com aquele povo, porque eles atravessaram o Mar Vermelho, ok, mas aí seria o Rio Jordão, já não era mais com Moisés. Quantas das vezes as pessoas nos olham e acham que a gente tem que ser do jeito do outro, mas nós somos diferentes, irmãos. A nossa digital é diferente. Nós não somos iguais. Mas quantas das vezes nós temos mania de ficar comparando? Ah, porque você não é assim. Ah, porque fulano é assim. Não, irmãos. Cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Nós não podemos estar comparando. Porque cada um tem um jeito de viver. E nós vemos aqui que se Josué não tivesse recebido aquela palavra e acreditado que o Senhor seria com ele, ele não tinha atravessado. Porque aí a responsabilidade já era dele. E não era só a família dele, não, era uma nação. Ali tinha as 12 tribos, tinha famílias, tinha anciões, tinha criança, tinha jovem, tinha adolescente. E a responsabilidade estava sobre a vida dele. E quantas das vezes nós não temos essa responsabilidade? Cada um de nós temos uma responsabilidade.
E se nós não cremos que o Senhor é conosco, que Ele já derramou uma unção, que Ele já nos deu autoridade para que possamos guiar algumas pessoas, nós não vamos fazer. Mas Ele está provando, porque aqui Ele vai falar também em Isaías, e quando pelos rios, Ele não te submergirão. E eles atravessaram o Rio Jordão. Mas eu fiquei pensando na disponibilidade de Josué, na fé de Josué. Porque às vezes, quando a gente está meditando na palavra, parece que é fácil para eles. Parece que foi fácil com eles. Mas eles são homens como nós, irmãos. São pessoas de carne e osso, com sentimentos. Mas aí eu entendo que foram homens que acreditavam naquilo que ouvia. Irmãos, eu sempre digo que nós temos uma dificuldade de acreditar no que é ruim, nos rótulos que nos dão, mas acreditar naquilo que Deus está falando contigo através da palavra. Porque aqui Ele está falando, eu estarei contigo, eu serei contigo, eu te formei, você é meu. Isso é palavra do Senhor, então você tem que crer. A importância, o amor de Deus para com cada um de nós. E nós vemos aqui Josué recebendo aquela palavra, irmãos, em nome de Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, palavra de derrota ninguém quer, palavra de maldição. É por isso que nós precisamos ter discernimento. Porque a palavra do Senhor, ela consola e ela edifica. Aleluia. Mas a palavra de Deus, ela não é uma palavra de confusão. E quantas das vezes nós não recebemos palavra que traz confusão? E o nosso Deus não é Deus de confusão. Porque às vezes que seja uma exortação do Senhor que a gente recebe, que vem de Deus, não traz confusão. Porque nós sabemos aquilo que Deus está falando, porque nós sabemos o tipo de vida que nós estamos levando. Então ela exorta, ela consola e ela edifica, mas ela não pode trazer confusão. Se trouxe confusão, Deus não está no negócio. E aqui a gente vai ver que o Senhor está falando que quando passar pelos rios não vai submergir. Então, irmãos, a gente vai ter que passar e vai ter que crer que nós não estamos passando sozinhos, nós não estamos passando para mostrar que somos alguma coisa, não. Nós vamos passar porque nós entendemos que o Senhor estará segurando as nossas mãos e nós vamos atravessar para que o nome dele seja glorificado. É só para isso, para o nome dele, porque tudo é para ele, por ele, para o nome dele ser glorificado. E aqui ele está provando também que quando passarmos pelos rios, eles não vão nos submergir. Está falando através do livro de Josué. Mas para isso acontecer, Josué teve que acreditar. Irmãos, em nome de Jesus, acredite na palavra, acredite naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando contigo, falando para você. Porque muitas das vezes nós só estamos ouvindo palavras de fracasso, de derrota, palavras de maldição, mas o Senhor está falando outra coisa. Ainda que você possa falar, mas eu estou com a minha vida errada, eu estou fazendo algumas coisas erradas. Eu costumo dizer que tem momentos que o Senhor sabe, porque Ele conhece. Eu sempre digo que o Deus que eu aprendi a servir não é um Deus que precisa humilhar, nem envergonhar e nem expor ninguém. Nem expor. E eu acredito que quando o Senhor fala do amor que Ele tem por cada um de nós, sabendo quem nós somos e nós sabendo o que estamos fazendo, Ele quer fazer com que a gente se sinta constrangido. Porque Ele fala assim, filho, eu te amo. E às vezes é só isso que a gente precisa ouvir do Senhor. Porque muitas das vezes essa palavra quebra a dureza do nosso coração. Aí a gente começa a entender a grandeza desse Deus. E a gente começa a pensar, se esse Deus que é poderoso, que é soberano, que é o Criador, Ele está falando que Ele me ama, então eu preciso entender que eu posso mudar. Eu posso ser uma nova criatura. Eu posso ser transformado. Porque Ele está me dando a oportunidade, mostrando que eu sou importante, porque Ele está falando que me ama. Porque tem pessoas, às vezes, irmãos, que você já está numa situação difícil, ao invés de te dar a mão para te levantar, quer te derrubar.
quer te destruir, quer vir com palavras duras, quer vir falar só de inferno. Irmãos, o inferno ele existe, mas eu tenho que pregar o céu, porque o Deus a qual eu sirvo, o Deus a qual eu creio, o interesse dele é nos usar para que as pessoas vão para o céu e não para o inferno. E tem pessoas que só pregam a derrota, tem pessoas que só pregam o inferno, tem pessoas que só falam do diabo, tem pessoas que não acreditam que ele existe. Mas e o céu? E Jesus? E um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas também um Deus de justiça. Um Deus que nos dá a oportunidade, um Deus longânimo. Um Deus que muitas das vezes, ele vai nos constrangendo cada dia, quando ele vai falando do amor dele para cada um de nós. Quando a gente vai vendo as oportunidades que ele vai nos dando. Então essa palavra está falando, quando for pelos rios, você vai passar também. Porque Josué passou e fez com que aquele povo passasse também. Aí nós entendemos na palavra aquilo que o Senhor está falando conosco. Porque quantas situações você vai ter que passar, vai ter que continuar, vai ter que acreditar, vai ter que confiar. Porque aí ou você continua ou você para. Ou você avança ou você desiste, ou você entrega os pontos, ou você não acredita. Porque muitas das vezes nós acreditamos que Deus tem bênção para todo mundo, menos para nós. Por quê? Por que que você não pode ser abençoado? Por que que a sua vida não pode ser transformada? Por que que Deus não pode cumprir aquilo que Ele tem te prometido? Então se ache digno de receber as bênçãos de Deus. O amor desse Senhor. Sinta isso, porque muitas das vezes nós temos essa dificuldade por aquilo que já ouvimos, por aquilo que já falaram, por aquilo que continuam falando. Não tem jeito. Não tem solução. Para mim não tem, mas por Deus a qual eu sirvo, eu tenho visto tantas coisas o Senhor fazendo. E aí ele vai falar aqui, aleluia, que quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Eu lembro do livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Intimidações. Ó, a estátua foi feita. Todos que fazem parte desse reino vai ter que se prostrar, vai ter que se adorar. Não, eu não. Eu tenho um Deus a qual eu louvo, a qual eu adoro. Aleluia. Não, mas se não fizer, vai ser lançado na fornalha. Não, mas mesmo assim, você tem certeza que teu Deus vai te livrar? Se ele livrar, amém. Se não livrar, tem. Amém. Porque eles sabiam que se Deus não livrasse, para onde eles iriam? Glória a Deus. A intimidação, aquela fornalha, aquela situação, aquela circunstância. E quantas das vezes não vem uma intimidação e a gente afrouxa, a gente se amedronta e a gente desiste. Irmãos, eu tenho dito que tem situações na vida da gente, tem momentos na vida da gente, foi o que o Senhor falou uma madrugada, que o adversário vai querer nos distrair. Para você sentir medo, para você sentir insegurança e para você não continuar na jornada que você está indo. Porque quando ele começar a ver que você está conseguindo, que vai acontecer, ele vai se levantar, irmãos. E ele vai tentar nos intimidar de todo jeito, para que a gente pare. E a gente vê aqui esses jovens passando por essa situação, no reino babilônico, com Nabucodonosor, com um lugar onde eles foram levados cativos, para que eles pudessem desistir e adorar aquele Deus por causa da fornalha. Mas eles não se intimidaram, em nome de Jesus, irmãos. No nome de Jesus. Não abra mão, não negocie, fique na tua posição e espere o socorro, espere o livramento, espere o escape do Senhor. Porque muitas das vezes, aí eu lembrei também de Saul, esperando Samuel para fazer o sacrifício. Havia uma guerra,
Havia uma intimidação, Samuel não chegava, o povo se dispersando, e ele foi o quê? Sacrificar, fazer algo que não cabia a ele. E quando ele termina aquele sacrifício, Samuel chega e diz para ele: por que você fez isso? A partir de hoje, o seu reino seria confirmado. E ele perdeu a bênção que seria confirmada na vida dele, porque ele se sentiu intimidado, sitiado. Irmão, quando vier muitas intimidações, fica atento. Creia no livramento de Deus, creia no poder desse Senhor. Creia que esse Senhor é fiel e é poderoso, porque aqui, irmãos, eles não deixaram de ir para dentro da fornalha, não. Eles foram lançados dentro daquela fornalha. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando foram olhar, eles viram mais uma pessoa dentro daquela fornalha. Ao invés de 3, era 4. E eles saíram dali, irmãos. Você imagina uma fornalha que foi aquecida no último grau e não acontecer nada. E aqueles homens saírem dali sem queimadura, sem cheiro de fumaça, porque o Deus daqueles jovens viu a fé, viu o comprometimento e deu livramento, deu escape. E eu tenho que crer que o nosso Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele continua dando livramento, ele continua dando escape, ele continua operando milagres, ele continua fazendo sobrenatural. Mas é necessário também que sejamos sensíveis a ouvir a voz desse Senhor. Porque se você tiver sensibilidade de ouvir aquilo que ele está falando com você, quando você abre a palavra, ou quando muitas das vezes você está aflito, você está angustiado, e ele começa a ministrar no teu coração, ele começa a falar ao teu ouvido, guarda no teu coração, tome posse. Muitas das vezes nós queremos saber do jeito que vai terminar, do jeito que vai ser. Irmão, você só precisa crer que vai acontecer. Você só precisa crer que ele vai fazer. Você só precisa crer que ele vai mandar a provisão, os recursos que você precisa. E a gente tem uma dificuldade de acreditar no poder do Senhor. E eu sempre penso que tem tantas coisas que eu já vivi, que eu precisava de imediato, que tinha que ser no dia e que não chegou, e que eu não morri, e que as coisas foram resolvidas. Eu nem lembro como foi resolvida, eu só sei que eu cheguei até aqui, porque tem um Deus cuidando de cada um de nós. Então eu não sei se você vai ter que passar pelas águas, eu não sei se você vai ter que passar pelos rios, eu não sei se você vai ter que passar pelo fogo. Eu sei que o nosso Deus está falando que se precisarmos passar, ele vai estar conosco. Ele vai nos dar livramento. O nome do Senhor vai continuar sendo glorificado, porque o Senhor conhece a cada um de nós. Tenha sensibilidade. Se o Senhor falar não vai para a direita, não vai, não teima. O problema é que teimamos. O problema é que a gente quer ficar provando a esse Senhor. O problema é que a gente não quer ser sensível para obedecer, porque aqui eu vejo obediência dos discípulos. Eu vejo o comprometimento de Josué. Eu vejo aqui, nesses meninos, uma responsabilidade, uma confiança. Porque uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é você estar de frente para a fornalha. E às vezes só no ouvir, a gente já quer parar. A gente já quer desistir. A gente já quer deixar a incredulidade entrar. Então, irmãos, que nessa noite ande sobre as águas, atravesse os teus rios. Não fica preocupado, porque eu lembro também de Daniel na cova, que essa palavra fala muito ao meu coração, do esforço que o rei fez para que Daniel não fosse para a cova. E era o rei. Ele não podia revogar aquela lei, porque ele tinha dado ordem para que ela fosse assinada. Mas um rei não conseguir resolver um problema no reinado dele, muito difícil. Mas aquele propósito não era para o rei,
para o rei falar, foi eu que livrei Daniel? Não, irmãos. Aquele rei ficou o dia todo tentando resolver para que Daniel não fosse para a cova. Mas aquele mérito não era para o rei, aquele mérito era para o Senhor. O Senhor queria mostrar que ele era o Deus de Daniel. O Senhor queria mostrar que ele era poderoso para fechar a boca do leão. Irmãos, vai ter momento que a gente vai ter que entrar na cova. Mas se você tiver certeza que Deus está entrando contigo, tu não precisa se apavorar. Irmãos, e o interessante, que quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor vai remetendo a gente tudo que a gente já viveu. Eu já vivi tantas situações, irmãos, tantas coisas que eu já vivi, que eu juro para vocês que se eu não tivesse servindo esse Senhor, eu não estava aqui. Se eu não confiasse nesse Senhor, com todo tipo de intimidação, com todo tipo de carta, com todo tipo de recado, se eu não confiasse nesse Senhor, eu não estava aqui, e nem fazendo a vontade do Senhor, porque não foi fácil. E quando a gente vai meditando na palavra, a gente vai lembrando tudo que a gente já viveu. E a única coisa que eu faço é glorificar esse Senhor, porque eu tenho certeza do poder dele, do amor dele, da misericórdia dele. E eu tenho certeza que quando ele fala que ele faz, ele faz. Eu tenho certeza que quando ele fala que ele livra, ele livra. Eu tenho certeza que quando ele fala que vai dar escape, ele vai dar escape. Que ele vai abençoar, ele vai abençoar. Que ele vai mandar socorro, ele vai mandar socorro. Que ele vai curar, ele vai curar. Eu não tenho dúvida, irmãos. Porque a gente vive isso. E a gente sabe, só quem está passando sabe. Mas quando a gente tem certeza que existe um Deus que não vai nos abandonar, aleluia, a gente também não faz aquilo que o adversário quer. A gente não para, a gente continua louvando, a gente continua adorando, a gente continua chorando. Em hora que a nossa carne treme, irmãos. Tem hora que vem uma insegurança, vem um medo que faz parte, que nós somos humanos, mas nada disso pode te parar, nada disso pode te distrair, nada disso pode tirar o teu foco, porque tem um lugar para chegarmos, tem algo para recebermos, e para isso acontecer nós não podemos nos distrair, porque tudo vai conspirar para que você se distraia, para que você ache que Deus não está vendo, para que você ache que o mal vai prevalecer. Mas o nosso Deus, ele é fiel. E é essa palavra que ele está falando. Então, o que a gente entende? Nós vamos ter adversidade. Virão lutas. Virão desafios. Mas quando nós continuarmos olhando para o Senhor, confiando nesse Senhor, você vai passar por tudo isso. Porque aqui a gente vê que o Senhor deu vitória. Deu vitória para os discípulos. Pedro andou sobre as águas. Aquele vento acalmou quando Jesus entrou no barco. Deu vitória para Josué, para liderar aquele povo, levar aquele povo, conquistar Jericó, entrar na terra prometida. Deu vitória para esse jovem no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. O nosso Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. E como é bom quando a gente entende que ele continua operando sinais e maravilhas, que ele continua operando milagres. Então eu não sei se você chegou aqui tendo um mar para atravessar. Eu não sei. Mas se você tiver, creia que o Senhor vai atravessar contigo. Creia, irmãos, atravesse esse mar. Se é o rio, atravesse também, que ele vai estar contigo. Se você tiver que entrar na chama, no fogo, o Senhor está falando que não vai te queimar. Só Deus poderoso. Eu tenho visto quantas coisas você já não vivenciou que não te queimou. Que você está intacto. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Então, que nessa noite, que o Espírito Santo coloque essa palavra no teu coração, e quando vier qualquer tipo de adversidade, de intimidação, você lembra da palavra, porque é a palavra que nos alimenta, que nos conforta, que nos coloca de pé. É a palavra, irmãos. É aquilo que o Senhor está falando, que a gente tem que guardar na tábua do nosso coração. Ah, mas o homem, ah, mas o advogado, ah, mas o médico e o Senhor. Ele diz na palavra dele que é ele quem vai dar a última palavra. Quantas pessoas não têm sido curadas de doença que o médico deu como fase terminal? Se o Senhor tiver propósito de curar, ele cura, irmãos. Se ele tiver propósito, ele cura. Se ele tiver
tiver propósito de curar aquela pessoa para o nome dele ser glorificado, ele cura. Se ele tem propósito para libertar, ele vai libertar. Quantas pessoas não têm sido libertas através da oração de um filho, através da oração de um esposo, através da oração de uma esposa? Quantas pessoas não têm recebido livramento, irmãos? Porque enquanto a vida há esperança, porque se não é o livramento, o diabo toca e leva mesmo para o inferno. Porque é espírito de morte. Às vezes a gente fala assim, mas aconteceu. E vai acontecer, irmãos. Mas aí não vai a óbito. Porque o Senhor livra da morte. O Senhor é poderoso para dar escape da morte. Então, que essa palavra possa encher o teu coração de coragem. Que você possa atravessar os mares, os rios. Que você possa não ter nenhum tipo de preocupação se vier uma intimidação. Porque eu lembro que teve uma vez, eu passei por uma situação e o recado chegou. E eu fui orar, eu falei, Senhor, se for da tua vontade, se eu tiver que passar por isso, eu vou passar. Mas se não for da tua vontade, se for trama de Satanás, o Senhor vai desfazer essa armadilha. E para honra e glória do Senhor, irmãos, era uma armadilha de Satanás. Era uma intimidação do inferno. E o Senhor jogou por terra e eu não passei. E tudo conspirou, estava tudo armado, a cilada estava pronta. Mas o Senhor falou não. E como é bom, irmãos, quando o Senhor fala não para Satanás, para as armadilhas, para a cilada. E Ele tem feito isso. Então que nessa noite saia daqui. Saia com fé, saia com alegria. Saia enfrentando os desafios, qualquer um que vier. Você não está só. O Senhor está falando que nos criou, que nos formou, que nós somos dele. Então você não está sozinho. O Senhor é poderoso para enviar uma milícia de anjo para te guardar, para te livrar. O Senhor é poderoso para tirar o sono de alguém, para lembrar de você, para te abençoar. O Senhor é poderoso para fazer com que o seu nome seja anunciado onde Ele quer que seja, onde Ele quer que vá. Esse é o nosso Senhor. Então eu vejo aqui uma palavra de renovo, de fortalecimento. Eu não sei se você chegou aqui preocupado, porque nós temos tantas preocupações, mas quando é bom quando o Senhor fala, aquietai-vos, aquietai-vos, aquieta o teu coração, vive um dia após o outro, irmãos. Viva um dia, cada dia o seu mal, como a palavra de Deus diz. Viva um dia. Eu sempre digo que isso eu falo, irmão, porque são coisas que o Espírito vai falando ao meu coração. Porque às vezes a gente fica tão angustiado, tão preocupado, tão aflito. Irmãos, eu fico pensando assim, se a gente infartar, acabou. O problema vai ficar, a conta vai ficar tudo. E aí, a gente não sabe nem se amanhã vamos estar vivos. Eu só preciso ter certeza que se eu não estiver vivo, eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? Então, creia. Tenha certeza da tua salvação. Saiba para onde você vai. Então não precisa se preocupar. Você não precisa se afligir. Confie no Senhor. Se Ele falou que Ele vai fazer, que Ele vai dar, que Ele vai colocar, aguarde. Creia. Olha, eu sempre digo, tem dias, irmãos, que está nublado. Está nublado. Mas o sol, ele não deixou de sair. A gente só não vê. Então, às vezes, nublado, se você quiser ver o sol, você vai conseguir enxergar. Porque você vai pensar no Senhor, você vai lembrar do Senhor, você vai falar, Senhor, está cheio de nuvem, está tudo nublado. Mas eu sei que o sol da justiça, ele raiou. Eu sei que ele saiu. Porque o Senhor deu ordem para ele sair no horário certo. Vamos ficar de pé. Irmãos, eu posso sentir a presença do Senhor aqui. E creia que você não veio aqui para sair de mãos vazias, não. É uma palavra simples, foi o que o Senhor colocou ao meu coração. Mas receba essa palavra. Ande sobre as águas. Seja corajoso. Josué teve que ter coragem. Os discípulos tiveram que ter coragem. Os jovens tiveram que ter coragem. E essa coragem não é de nós, irmão. Vem do Senhor.
O Senhor nos dá essa coragem. Porque às vezes você para, quando a situação se resolve e passa, você fica pensando, meu Deus, como que eu consegui permanecer sem duvidar, sem parar, vivendo essa situação que eu estava vivendo. Então a gente sabe que não vem de nós, vem do Senhor essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez, essa paz no meio da adversidade. Então que nessa noite que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, porque essa palavra é uma palavra profética que não é só para o tempo de Israel, não é só para aquele tempo, é para o tempo de hoje, é para nossas vidas, é para você que chegou aqui, é para você que está se sentindo muitas das vezes humilhados, sozinhos, mas o Senhor está falando, eu te amo, eu vou te ajudar, eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou abençoar. A gente só precisa querer e deixar Ele fazer. Deixa Ele fazer essa obra na tua vida. Descansa no Senhor. Viva as bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. Se sinta merecedor também das bênçãos do Senhor. Tanto bênçãos celestiais como